Olá, pessoal! Hoje na Dica de Nutrição eu mostro para vocês alguns alimentos que não podem faltar no seu organismo nessa época de outono. Vale a pena lembrar que nessa época a natureza muda. A paisagem, o clima, a temperatura, tudo começa a ficar diferente. E no nosso organismo também. Para algumas pessoas, a partir do outono, começa a modificar o humor, a fadiga, outras sentem até mais dores ósseas e articulares, a imunidade também fica mais frágil e outras podem ter tendência até para uma depressão. Alguns alimentos podem fazer muita diferença para você melhorar a saúde nessa época. A natureza é muito sábia e a partir do outono já sabemos que precisamos cuidar da nossa imunidade. E para isso, a quantidade de vitamina C dos alimentos é muito importante e é a melhor época para você consumir as frutas cítricas, principalmente a laranja e o limão, que são os mais ricos em vitamina C. Se você for consumir esses alimentos em forma de suco, procure consumir esse suco o mais rápido possível para você preservar as boas quantidades de vitamina C. Outras frutas também são importantes, mas a uva também merece uma atenção no outono. Ela tem boas quantidades de substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. Proteger as nossas mucosas e todo o corpo das inflamações também é cuidar bem nesse outono. E para você que tem dificuldade em consumir frutas frescas, essa é uma boa época para consumir as frutas secas, principalmente a ameixa, passas, damasco, que são ricos em ferro, que também melhoram muito a nossa imunidade. Nessa época, cuide bem dos seus pulmões e do intestino. Esses órgãos possuem uma mucosa que precisa ser bem protegida para evitar complicações de infecções e principalmente problemas respiratórios. Para o intestino, as fibras são essenciais, sementes, grãos, alimentos integrais e verduras. Mas não deixe de consumir algum alimento em forma de pré-biótico. Tente consumir a batata Yacon, que você compra em sacolão, ou a banana verde, que você pode fazer a polpa. Você também encontra esses alimentos em formas de farinha e são excelentes pré-bióticos para o seu organismo. Consumir também os alimentos que protegem o pulmão, como o agrião, o repolho e o brócolis, que possuem substâncias anti-inflamatórias e que protegem muito bem a mucosa do seu pulmão. Não esqueça de variar os legumes que são ricos em nutrientes, mas alguns tubérculos, como o inhame e a batata doce, também fazem diferença para o seu pulmão. Eles possuem substâncias que ajudam a desinflamar e aquecer e fortificar o seu sangue. Em forma de caldos, ensopados, esses alimentos ajudam inclusive a aquecer o organismo. Essa é uma época que, como a temperatura cai, o organismo se resfria e o risco de infecções aumenta. Linhaça, amendoim, azeite, abacate, alimentos ricos em gorduras saudáveis, que ajudam a proteger o nosso sistema nervoso e diminuir as chances daquela irritabilidade, fadiga, mau humor e até uma depressão que é comum para algumas pessoas nessa época de outono. Nesse outono, não deixe mesmo de consumir alimentos que aquecem o seu corpo, que têm uma ação anti-inflamatória, antibacteriana, que protege as suas mucosas e, claro, que reforcem a sua imunidade. Por isso, lembre-se de consumir quando puder favo de mel, que é bem forte e fortalece o sangue, uma colher de sopa por dia. Alimentos também com ação antibacteriana, como o própolis e a geleia real. E caprichem em cebola, alho, canela, cravo, açafrão, gengibre, que ajudam em todas essas funções interessantes para o outono. E para quem precisa de um reforço para o pulmão, um chazinho de guaco também é muito interessante. Água, esse é o alimento principal para o outono. É uma época onde o nosso corpo fica mais seco e as mucosas tendem a ficar bem ressecadas. Capriche na quantidade de água para proteger o organismo de infecções. E lembre-se de consumir esses alimentos para poder reforçar o seu organismo e que a defesa é sempre o melhor ataque.